Na verdade, eu me tornei uma outra pessoa depois que eu tive Covid. Desde que eu tenho Covid longa, a minha saúde virou uma outra coisa. Insônia, dor nas articulações, sudorize e perca de memória repentina. Fadiga, dor muscular, dor nas articulações. O glaucoma, problemas de audição, eu tive uma alteração importante na audição, uma coisa que eu não tinha. E desde que eu tive a Covid até hoje, minha vida mudou radicalmente. A Covid longa, ela também tem sido denominada de síndrome pós-Covid, sequelas pós-Covid, e aqui no Brasil, especificamente, o Ministério da Saúde adotou o nome condições pós-Covid. Consiste basicamente na persistência de sintomas ou emergência de novos sintomas após a Covid-19. Os sintomas mais frequentes que têm sido reportados é a fadiga, também comprometimento cognitivo, né? Principalmente a questão de memória, a capacidade de relacionar ideias. Essa persistência ela se dá a partir de um mês, né? Após o quadro agudo, e pode perdurar por muito tempo. A gente hoje tem dados assim que pelo menos por mais de 2 anos esses sintomas podem perdurar. Já temos muitos estudos com informações importantes sobre como a Covid longa funciona. Mesmo assim, no dia a dia, a Covid longa pode não ser bem entendida pelas pessoas e pelos profissionais de saúde. E ainda é relevante divulgar informações sobre essa condição de saúde. A Covid longa tem muitos sintomas além daqueles que já mencionamos. 2 pessoas podem sentir sintomas completamente diferentes e ainda assim elas têm Covid longa. A intensidade dos sintomas também pode variar de pessoa para pessoa. O importante é reconhecer que a Covid longa é uma condição de saúde e que ela muda completamente a vida das pessoas. Os meus sintomas flutuam ao longo do tempo. É difícil saber como eles vão estar amanhã. É difícil saber como eles vão estar daqui a uma semana. Hoje eu estou me sentindo bem, amanhã pode ser que eu não esteja. Era um dia após o outro, eu dormia, mas eu não sabia como eu ia acordar no dia seguinte. Eu sempre tive uma vida ativa e agora eu tenho que ficar escolhendo as coisas para fazer. Eu não fazia nada. Me sinto incapaz por causa da doença e eu quero fazer algumas coisas, não consigo fazer. Então mudou a minha rotina. E tomar remédio para dormir que eu não tomava. Não passava pela minha cabeça ter Covid longa. Um processo de ansiedade, de insegurança, de medo, acho que diminuiu na medida em que eu soube, que eu não consegui nominar aquilo que eu tinha. Aí as coisas meio que deram uma clareada. As pessoas que nós entrevistamos na nossa pesquisa relataram muita dificuldade em encontrar informação e até apoio dos profissionais de saúde para conseguir lidar com a própria condição. Quando não recebem um diagnóstico, fica muito mais difícil de encontrar um tratamento adequado. Nós descobrimos que um dos sintomas menos conhecidos pelos profissionais da saúde, apesar de ser muito comum entre as pessoas que têm a Covid longa, é a piora dos sintomas após o esforço. Sempre que eu faço qualquer tipo de esforço físico, eu sinto que os meus sintomas pioram bastante, ao ponto de eu precisar de dias de descanso e de repouso. Por exemplo, fazer uma faxina na minha casa, eu levo um dia para fazer isso, porque antes eu fazia em 2 horas, hoje leva muito mais tempo para que eu consiga terminar. E depois eu vou precisar descansar 2 dias para me recuperar. A exacerbação pós-exercional dos sintomas é a piora ou o aparecimento de sintomas entre 24 e 72 horas após um esforço físico ou cognitivo e que pode levar dias, semanas ou até meses para se resolver. Sintomas frequentes são fadiga severa, incapacitante, dor de garganta, gânglios linfáticos inchados e doloridos, dor no peito, febre normalmente baixa e persistente, sintomas gripais de uma forma geral, distúrbios gastrointestinais como náusea, diarreia, constipação. O gatilho são atividades que eram previamente toleradas antes do início da doença. Por exemplo, exercícios físicos, tarefas domésticas, como varrer a casa ou lavar a louça, conversas longas, ambientes barulhentos e trabalhos escolares podem todos constituir exerção suficiente para disparar o processo de piora e aparecimento de sintomas.
Episódios frequentes de exacerbação pós-exercional de sintomas diminuem a qualidade de vida do paciente e podem piorar o quadro da doença de forma irreversível. Então, é muito importante que profissionais da saúde, especialmente de reabilitação, se familiarizem com esses sintomas. Muitas das pessoas que nós entrevistamos nos contaram que têm esses sintomas, sem explicar exatamente, né, sem usar o termo, né, exacerbação pós-exercional de sintomas. E, de uma forma geral, os estudos com Covid longa, eles mostram que pelo menos 50% das pessoas que vivem com Covid longa têm esse sintoma. Tem coisas que eu simplesmente deixei de fazer para evitar que essa piora dos sintomas aconteçam quando eu me esforço um pouco mais. Então, hoje a gente tem estratégias, por exemplo, da gestão de recursos de energia, que a gente deve aproveitar ao máximo, da maneira mais eficiente, a energia que a gente tem para viver o dia. Se eu acordo com 15% de energia e eu só tenho 15% para viver o meu dia, eu vou focar aquilo que é mais importante para eu fazer com aqueles 15%. Hoje em dia, acho que eu respeito mais isso, sabe? Eu respeito mais a possibilidade de estar bem se eu aprender, por exemplo, a dizer não para certas coisas. Eu acho que isso é respeitar o meu corpo e respeitar os meus limites. O pacing, do inglês ritmo, é uma estratégia de gerenciamento de atividades que busca balancear atividade e descanso. O objetivo é evitar a exacerbação pós-exercional dos sintomas. O pacing é uma atividade gerenciada pela própria pessoa, que envolve conhecer suas capacidades e limites físicos, emocionais e cognitivos e, frente aos fatores do dia a dia, ajustar de modo dinâmico períodos de atividade e descanso. O fundamental é que a pessoa conheça qual o nível de atividade que ela consegue desempenhar sem ocasionar a piora dos sintomas após o esforço. O objetivo do pacing é minimizar a ocorrência da exacerbação pós-exercional dos sintomas, aumentar a previsibilidade do estado de saúde e melhorar a qualidade de vida no dia a dia.